dos brasileiros concordam com as investigações das joias árabes e a maioria acha que Bolsonaro tem culpa. Vamos aos números. Caso das joias sauditas, a Polícia Federal decidiu abrir uma investigação sobre o caso. Você, 81% concordam, 14% discordam da investigação da PF, 5% não sabem. Foram 2.015 entrevistas presenciais com eleitores com mais de 16 anos, entre 13 e 16 do mês de abril. Aí agora tem outra pergunta, Ari. A Polícia Federal, bem, o caso das joias sauditas, a Polícia Federal decidiu abrir uma investigação. Mas não tem a caso. pergunta Você aí, né, Nádia? Não tem a pergunta. A pergunta não saiu, né? Mas eu vou pegar bem aqui para a gente poder explicar a pergunta, viu, Ari? Direitinho Sim, aí para claro. você, tá bom? Vou tirar, né? Que é pra não... Vamos tirar. Porque a pergunta aí que tá não é essa. Vamos lá, cadê aqui o redação? Tirar a pesquisa. Ari, ela lhe mandou para você direitinho aí, a Nádia. Muito bem. Pois vamos abrir aqui. Abra aí a pergunta direitinho. Pelo que você sabe ou ouviu falar, Bolsonaro tem culpa neste caso? Sim, Bolsonaro tem culpa para 46% dos brasileiros entrevistados. Não, o ex-presidente não tem culpa para 33%. E não sabem ou não responderam 22%. Então, quero ouvi-los sobre esses números. Quest, começando por você, João. Eu acho primeiro que eu acho que essa questão das joias, elas vão ter pouca repercussão depois que ele se tornar inelegível. Para começar daí. Acho que ele vai se tornar inelegível antes de sofrer qualquer condenação a respeito dessa questão das joias, que é uma questão muito mais de responsabilidade civil do que criminal. Então, agora, com relação à pesquisa, é óbvio, o povo não vai tolerar, nunca tolera de que qualquer gestor seja beneficiado com um enriquecimento ilícito. Aí é uma prática de enriquecimento ilícito, ele se apoderou de um patrimônio, que é da União, para se juntar ao patrimônio dele. Ou mais, até melhor, um peculato mesmo, né? Uma mistura de enriquecimento ilícito com peculato. Eu acho que a situação dele aí só tende a piorar no quesito de avaliação. Acho que a pesquisa mostra claramente aí o que a população já entendeu, né? E ele continua com o mesmo discurso e mentindo. Não admite, não toma uma posição definitiva sobre nada. Em cada lugar que ele chega, ele faz um discurso diferente. Pois não, França? Chama a atenção o dado de que 33% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é culpado em relação a esse caso. É aquela parcela de 1/3, mais ou menos, do eleitorado que é bastante fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu comparo ao fenômeno do lulismo, porque o eleitorado lulista também é bem fiel. Então, por mais que apareçam acusações, suspeitas... Não é acusação e envolvendo... suspeita, né? Mas está indo em processo de investigação. A gente tem uma acusação. A parte da suspeita a gente já passou. Não, a gente minha tem uma gente, acusação. mas aquele negócio ali, aquelas imagens mas da joia mocosada. Mas se não falar no tribunal de isso aí, não vale nada Não nessa conversa aí, não. Não, mas eu estou dizendo que eu vi as imagens. Eu sei, mas eu estou dizendo que... Não vale. Mas eu não sou juiz, não. Eu não sou juiz, não. O meu juízo de valor... Não, rapaz. Mesmo diante de todas essas evidências, essa parcela parece muito fiel ao Bolsonaro, independente do que aconteça, vai continuar apoiando. Eu lembro, Amadeu, Só que também 33 não elege ninguém, né? Não elege. Porque tem que ter o segundo turno. E eu lembro que o recorte da pesquisa é de 13 a 16 de abril, ou seja, antes das declarações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na semana passada, em que, em entrevista à imprensa, ela admitiu que recebeu o segundo pacote de joias árabes, aquele que teria sido destinado especificamente ao então presidente Jair Bolsonaro. Então, isso pode ter, inclusive refletido também em uma avaliação mais negativa, tendo em vista que esse recorte ainda não pegou os fatos novos da semana passada. Amadeu, eu acho que o fato de que 81% dos brasileiros querem que essa investigação siga, deixa bem claro que esse foi o principal problema, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro
do que a gente tem até agora, né? Os ataques ao processo eleitoral, as incitações a qualquer ato golpista, elas ainda não se sobrepuseram a essas acusações contra o ex-presidente de descaminho e de enriquecimento ilícito, como o João colocou agora há pouco. Então, eu acho que está provado que é o calo que mais dói no pé de Bolsonaro, é o caso das joias. Porque ou foi o Bolsonaro, ou foi o ministro das Minas e Energia, ou foi o coronel Cid, ou foi o secretário da Receita. Não, e foi. Não, eu estou dizendo, alguém... Mas o feito está lá. O feito, quer dizer, no caso, o mal feito. O mal feito está lá. Pois não, Ari? Olha, Amadeu, 81% eles defendem a investigação. Quando a gente pergunta sobre a culpa do ex-presidente, a coisa muda. Me chamou muita atenção esses 22% que não sabem ou não responderam. Porque, como você mesmo disse, as evidências para nós, pelo menos para mim, nesse ponto eu concordo com você, são muito fortes. Então, o João também tem razão, é preciso ser julgado, a gente não pode fazer pré-julgamento, mas as evidências são muito fortes. Mas a opinião pública, 22%, se não tem dúvida, pelo menos não quiseram responder. Quando você soma com 22 com 33, com os 33 que são aqueles bolsonaristas convictos, que pode ter a prova que tiver que eles não vão votar. Pode pegar ele com a arma na mão e dizer que ele é inocente. Dá mais da metade da população. Então arranhou-se a imagem, eu concordo com a Poliana, mas eu achei que o arranhão fosse maior. O que eu considero isso aí, eu não falo desse caso da joia, é que a situação dele no eleitoral é tão complicada que ele está inelegível. Ele praticamente hoje ele é inelegível. Não vai nessa história, não, que o tribunal não vai perdoar mesmo, não. Lá mesmo, aí uma pessoa diz, mas lá agora é o ministro que ele nomeou. O ministro que ele nomeou, a Dilma nomeou para desembargador federal. O Cássio foi nomeado primeiro pela Dilma, para desembargador federal. Depois foi que ele nomeou, é quase uma consequência. Então não vai nessa história, não, que o tribunal vai se curvar a presidente A, a presidente B, não tem isso. E nem que o presidente